Fala, meus queridos, tudo belezinha? Mais ou menos, né? Rodada zicada, média baixa pra todo mundo, mas não tem que chorar não. Bola pra frente, tá? E se você já é inscrito, deixa aquele like. Vamos embora junto. Se não é inscrito, se inscreve. Garanto que vai valer a pena, tá? Na rodada de hoje, nós vamos escalar nosso time para a 23ª rodada. Vamos sacudir essa poeira, levantar, bola pra frente. Simbora pra escalação então. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$ 5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Essa aqui foi a nossa pontuação, né? Pontuação ridícula, 41,95. Ficou na média dos cartoleiros, que foi 41 pontos, né? Se tivesse mantido o time que foi escalado, né, no início da semana, no vídeo do início da semana, teria feito mais de 60 pontos, né? Mas aí eu fui inventar tirar o Hever, botar o Veríssimo, né? Tirei o Douglas, botei o Gatito. Tudo isso para encaixar o Gilberto. Fez só 5 pontos, né? Se tivesse mantido a escalação original, não teria dado essa zica toda aí, pelo menos tinha pontuado 60 pontos. Mas, bola para frente, não dá para pensar nisso, né? Vamos vender o time todo aí. E vamos embora para a escalação. Pessoal, pro gol aqui eu separei alguns goleiros que eu acho que são entre as melhores opções aí para rodada, tá? Tem o Douglas, que vai enfrentar na Fonte Nova a equipe do Atlético Paranaense, que é altamente ofensiva, né? Tanto jogando em casa quanto fora de casa, certo? O Douglas já tem 39 defesas difíceis na competição, tem entre os goleiros com maior número de defesas difíceis na competição. Se a gente vier aqui no Olheiro FC e colocar defesas difíceis para ordenar, a gente vai verificar que o Douglas está entre os goleiros com maior número de defesas difíceis. Ó, o Jordi está em primeiro lugar, tá com 55, o Tadeu com 42, o Douglas em terceiro, certo? Depois vem o Tiepo da Chape em quarto. Só que o Tiepo vai ter um confronto muito difícil contra a equipe do Flamengo, né? Mesmo jogando em casa, o Flamengo está negativando todos os goleiros. Não importa se dentro ou fora de casa. Exceção foi agora o Volpe, que mitou, né? Foi o maior pontuador da rodada. E graças a ele, o São Paulo conseguiu manter aí graças a ele e ao Jesus, né? O São Paulo conseguiu manter aí a pontuação, né? Porque se o Jesus sair com o time titular desde o início, acredito que o São Paulo não conseguisse frear o Flamengo. Se bem que o Flamengo já estava pensando, já estava com a cabeça lá na Libertadores. O Flamengo não jogou como jogou nos últimos jogos, tá? O quinto goleiro com o maior número de defesas difíceis é o Gatito, tá? Depois vem o Diego Silva em sexto, certo? Se a gente vier aqui, ó, pela média, tá? Jogando em casa. O goleiro com a melhor média jogando em casa é o Jordi, tá? E depois o Fábio vem em segundo. O Cássio já não conta, né? Porque vai jogar fora. E o Douglas está em quarto, certo? E o Gatito em quinto. Então percebam aqui, ó, que está plenamente dentro das indicações que eu coloquei, certo? Jordi, tá? Tô indicando contra a equipe do Avaí. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu acredito que o Avaí, se fizer um gol, não vai atacar mais, vai impossibilitar aí o Jordi de recuperar a pontuação, tá? O Fábio dentro de casa é um dos melhores goleiros com média dentro de casa, como a gente viu ali, é o segundo, certo? O Cruzeiro não vem num bom momento, o Fábio vem negativando bastante, mas dentro de casa ele sempre consegue fazer boas pontuações diante da torcida, tá? Então quem quiser dar uma arriscada no Fábio, tá valendo, né? O Gatito, como a gente viu ali, é o quinto com a melhor média. O Gatito tem uma regularidade muito boa, tá entre os goleiros com maior número de defesas difíceis, como a gente viu, 34 em 19 jogos. É um clássico? É um clássico. Eu tô apostando também que o Gatito vai se dar bem, porque no último clássico o Gatito mitou, tá? A gente perceber aqui, ó, a média do Gatito é 5,66 em casa. O Gatito em casa tem uma regularidade muito grande, ó. Percebam, ó. 9, 9,7, 10, 11, 7,7, tá? E no último clássico que teve, Fluminense e Botafogo, o Gatito mitou, ó, 14,50, tá? Então acredito que o Gatito também pode ser uma boa opção, porque é um goleiro que gosta de jogar clássico, né? É um goleiro que faz um grande número de defesa difíceis, então tem tudo para ir bem. Vamos dar uma olhadinha na média jogando fora, são os melhores para mim, né? Ó, o Muriel tem uma boa média jogando fora. Quem quiser dar uma apostada aí no Muriel, aí, ó, também é outro goleiro do clássico, tá? Tá com uma média excepcional de 9,3 jogando fora, tá? Só que só tem apenas 3 jogos. Se bem que tem duas pontuações expressivas, uma inclusive mitou. Tá? O Botafogo cede em média 3,46 para goleiros adversários. E todos os goleiros que jogaram com o Botafogo pontuaram, tá? Nenhum deles deu aquela mitada, mas pontuaram. De repente, quem quiser dar uma apostada no Muriel, tá valendo aí, tá? O terceiro goleiro com melhor
média fora de casa é o Tadeu. Inclusive, estou indicando aqui o Tadeu, tá? Acredito que o Tadeu vai ser muito, mas muito exigido mesmo contra a equipe do Ceará. Será os últimos 3 jogos que jogou em casa, não marcou gols, tá? O Tadeu já tem 42 defesas difíceis em 20 jogos. É um dos goleiros com maior número de defesas difíceis, tá? Acredito até que o Ceará vai conseguir, finalmente, aí, depois de 3 jogos, conseguir fazer gols em casa. Mas o Tadeu tem uma grande chance aí, pelas defesas difíceis, de pontuar bem, tá? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, no olheiro e ver defesas difíceis para goleiro nas últimas 3 rodadas, os goleiros que mais obtiveram defesas difíceis jogando em casa foram o Gatito, tá? Com 7 defesas difíceis, e o Jordi com 9. Só que, como eu falei, tomem cuidado, ó, o Avaí não cede defesas difíceis para goleiro adversário. Nos últimos 3 jogos do Avaí fora de casa, ele tomou aquela goleada do Grêmio e vazou aquele gol de falta do GG, né, o Paulo Vitor. E nos outros 2 jogos jogando fora, foram 2 vitórias de 1 a 0, tá? Foi lá, fez um gol, depois se retrancou e os goleiros não conseguiram, adversário não conseguiram pontuar mais, tá? Então tomem cuidado. Então quer dizer que aqui, no cruzamento de scout, goleiro jogando em casa, para defesas difíceis, o melhor é o Gatito, tá? É o segundo com maior número de defesas difíceis. E o Fluminense aí cede uma média razoável de defesas difíceis, tá? Cedeu 4 defesas difíceis aí nas últimas 3 partidas jogando fora de casa. Se bem que é um clássico, não dá para contar muito isso, tá? Mas o que eu quero mesmo é que o Gatito seja bastante exigido. Tá? Agora, jogando fora de casa, Tadeu se mostra uma das melhores opções, tá? Agora, quem cede uma boa quantidade de defesas difíceis, tá? É o São Paulo e o Ceará. Por isso que eu falei que o Tadeu, de repente, é uma boa. Assim como o Marcelo Boeck também pode ser uma boa, tá ok? São 2 goleiros que tem tudo aí para ser bem exigidos. Ou vão negativar ou vão omitar, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em finalizações. Vamos ver qual é o time que mais finaliza aí, rapidamente. Ó, os 2 times que mais finalizam jogando em casa é o São Paulo e o Ceará. Justifica novamente o Tadeu e o Marcelo, tá? Do Fortaleza. Só que como eu falei, né? São 2 goleiros que tem tudo para mitar. É 880. Ou eles vão pontuar bem ou vão negativar, tá? Mas com certeza vão ser bem exigidos. Os goleiros agora jogando em casa, tá? Gatito, como eu falei, realmente é uma das melhores opções, tá? Porque o Botafogo cede muita finalização jogando em casa. É o time que mais cede finalizações, tá? E o Fluminense está entre os times que mais conquistam finalizações jogando fora. Eu sei que é um clássico, tudo... Mas o jogo vai ser... Deixa eu ver onde é que vai ser o jogo. Se vai ser no Engenhão mesmo. Se o jogo realmente for no Engenhão, tá? Tem tudo para essa estatística dar certa. Ó, no Engenhão, ó. Domingo no Engenhão às 4 da tarde, 16 horas. Então realmente tem tudo para dar certo, tá? Essas estatísticas vão bater. Se fosse no Maracanã seria um campo um pouco mais neutro. Mas como é o Engenhão, é a casa do Botafogo, né? E assim eu vou considerar. O goleiro que mais conquistou pontos jogando em casa foi Jordi, né? Mas como eu falei... O Avaí não cedeu, tá aqui, ó, -1, tá? Nas últimas 3 rodadas jogando fora, o Avaí não cedeu. Então tomem cuidado, né? O Jordi é um baita no goleiro, né? Junto com o Douglas ali, com o Tadeu, são os melhores goleiros da competição, né? Os que são mais exigidos, que tem maior número de defesas difíceis, mas o Avaí não cede pontos para adversário quando joga fora de casa, tá? Então, assim, ó, na pontuação cedida, assim, ao meu ver, de goleiro jogando em casa, o que se mostra um pouco equilibrado aqui, que dá para dar uma apostada, é o Gatito, tá? Em relação ao Fluminense, eu acredito que está em segundo ali, é uma das melhores opções. E aqui jogando fora de casa, o Tadeu talvez se mostre a melhor opção jogando fora de casa, o goleiro que vai ser mais exigido, tá? Pode ver, ó, a média cedida pelo Ceará jogando em casa nos últimos jogos é enorme, é próximo dos 12 pontos. Todos os goleiros que têm ido jogar contra o Ceará lá têm imitado, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, ó. O Tadeu, certo? O Tadeu tem uma média de 7,31 jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha nos últimos... Olha só, a pontuação dos últimos 3 goleiros jogando contra o Ceará. O Ceará não fez gol nos últimos 3 jogos jogando no Castelão. Ó, 16 pontos o Fábio, Gatito 11,7 e o Diego 7,9, tá? Então o Tadeu aí é uma grande opção para a rodada, né? Tem tudo para dar certo. Mesmo que o Ceará vá fazer gol e tire o SG do Tadeu, tem tudo para ele recuperar aí em defesas difíceis, tá? Então para goleiro aí, pessoal, eu acredito que são essas as opções, tá? Fiquei muito em dúvida entre o Tadeu e o Gatito. Mas nesse momento aqui eu vou com o Gatito. Para defesa aqui, tem algumas opções então, interessantes, tá? A gente tem o Cuesta aqui, vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem, tá? O Abel chegou agora, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas a verdade é que o Cruzeiro não vem bem. O Cuesta é o maior ladrão de bola entre os zagueiros do Cartola, certo? Então assim, ó, pode ser que o Cruzeiro possa vir a romper ali, a marcar um gol contra o Internacional, pode ser. Mas mesmo assim, o Cuesta é o tipo de zagueiro que não depende de SG para pontuar bem, tá? Outro bom zagueiro aqui para rodada é o Pablo Mari, tá?
O Flamengo melhorou muito aí defensivamente, como eu tô acostumando dizer sempre nos últimos vídeos, certo? Já tem 2 gols na competição, é um zagueiro muito alto, chega bem na bola aérea, né? Escanteio, bola parada. Não é um zagueiro de roubar muitas bolas, mas rouba uma outra bolinha aí, 17 roubadas de bola em 11 jogos, tá? Então, mas ele depende muito do SG para pontuar bem. Só que ele tem uma pontuação muito boa fora de casa, tá? Se a gente vier aqui, ó, Olheiro FC, colocar para zagueiros, tá? Média fora de casa, o Pablo Maria é o zagueiro com a melhor média jogando fora de casa, tá? Depois vem o Fábio Sanches. O Sanches também pode ser uma boa, certo? O Sanches está com uma média de 6,28 jogando fora de casa. Vai enfrentar a equipe do Ceará, que está com dificuldade de marcar gols, tá? Pode ver as pontuações, as últimas do Sanches jogando fora de casa, certo? Ele zerou aqui na derrota de 2-0 contra o Fortaleza, mas das demais conseguiu fazer uma boa pontuação. Fortaleza está cedendo em média 4,04 para zagueiros adversários. De repente aí o Sanches pode ser uma boa aí para fugir dos mais calados, mesmo porque enquanto o Ceará está numa decrescente, o Goiás vem numa crescente aí e ganhou os últimos 3 jogos, tá? Falamos aí do Cuesta, o Cuesta dispensa comentários, tem uma média de 5,15 jogando fora de casa, certo? O Cruzeiro cede em média 1,69 para zagueiros adversários, não cede muitos pontos, mas o Cuesta não precisa do SG para pontuar bem, né? É um zagueiro que tem um grande número de roubada de bolas, tá? Se a gente ver aqui, ó, zagueiro e roubada de bola, a gente vai ver que o Cuesta é o zagueiro que lidera. Depois vem o Hever, depois vem o Gabriel também, né? O Gabriel eu considero uma boa opção, mesmo sendo um clássico, tá? É um zagueiro que não comete muitas faltas. Aqui, ó, só tem 8 faltas cometidas, né? E ele já jogou 20 jogos, certo? Então é um número de faltas bem baixo, tá? O Gabriel é um zagueiro bem disciplinado, dá para apostar nele sim. É o terceiro zagueiro com o maior número de roubada de bolas. Tem uma média razoável jogando em casa, é um clássico, mas como ele é disciplinado, dificilmente comete falta aí, pode dar certo. 4,79, até mesmo para fugir dos mais calados aí, que o pessoal deve optar aí pelos zagueiros mais badalados, né? Jogando fora de casa seriam esses mesmo, tá? O Cuesta, o Gabriel do Botafogo, certo? O Hever já não colocaria, né? Porque vai enfrentar a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque. E lá o Palmeiras sempre é muito, muito ofensivo, né? Então o SG vai ser uma raridade. E não sei se o Hever vai conseguir fazer tantas roubadas de bola assim, tá? Se a gente colocar aqui, ó, a média jogando fora de casa, a gente vai perceber que o Maria é o que tem a melhor média e o Sanches é o terceiro, o Cuesta é o quarto, tá? E média jogando em casa para zagueiro, a gente pode citar aqui o Dedé. Realmente o Dedé é o zagueiro com a melhor média jogando dentro de casa, tá? Tem uma média de 7,91, uma média muito alta. Perceba aqui, ó, fora de casa o Dedé tem pontuações medíocres, tá? Baixas, realmente, e chega a negativar. Mas dentro de casa, perante a sua torcida, ele se transforma, tá? Vejam as pontuações do Dedé dentro de casa. São pontuações muito boas. O Internacional cede em média de 2,69 para zagueiros adversários. Só que o Dedé é um zagueiro que não precisa, né, de SG para pontuar bem, tá? Se a gente vier aqui em média básica e colocar média básica para zagueiros aqui jogando em casa, percebam que os zagueiros com a melhor média básica jogando em casa é o Hever em primeiro, o Cuesta em segundo e o Dedé em terceiro. O Gabriel vem em quarto. Vê como o Gabriel é uma boa indicação também, tá? Mas eu acredito que nesse momento, tá? Nesse momento aqui eu vou com o Mari, pelo que anda demonstrando o sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo é líder da competição, melhorou bastante. A Chapecoense tá mal, é lanterna. Mesmo jogando na Arena Condá, anda tendo dificuldades de marcar gols, certo? E o meu outro zagueiro aqui vai ser o Dedé, tá? Pelo desempenho do Dedé jogando dentro de casa. Eu sei que o Internacional é uma forte equipe, vai ser um jogo muito difícil, tá? Mas eu tô botando fé aí no Dedé porque o Dedé ainda tem a bola aérea a seu favor. E como eu falei, ele é um jogador que não precisa de SG para pontuar bem. Eu não tô contando com o SG porque o SG tá cada vez mais difícil de prever, né? Dentro da competição. Então eu prefiro assim, o Fábio Sanches também é uma boa, como eu falei anteriormente. Quem quiser dar uma apostada aí nos zagueiros do Bahia pelo sistema defensivo, né? Que tá bem coeso, tá muito bom, melhorou muito. Também dá para dar uma apostada, só que são zagueiros que não roubam muito bola, tá? O Juninho só roubou 9 bolas em 12 jogos, por exemplo. O Lucas Fonseca, menos ainda. Melhorar muito. Aqui tem outro bom zagueiro para rodada aqui, ó. O Gustavo Gomes, certo? Tinha piorado bastante pós-Copa América, mas vem evoluindo, certo? Vem conseguindo umas pontuações um pouco melhores. Tem uma chance real de SG. Eu sei que o Atlético Mineiro é muito ofensivo e por vezes tira o SG do adversário. Mas tirando a partida desse final de semana, tá? O Atlético conseguiu uma vitória. Ele estava 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então é muita coisa, tá, gente? E o Gustavo Gomes tem ao seu favor aqui, que de vez em quando ele bate um pênalti, né?
Então tem tudo aí para ir bem de repente. Certo? Gabriel eu já citei, acredito que é uma boa opção aí, tá? Para fugir dos mais escalados e ele dificilmente decepciona, tá, gente? Negativou aqui em algumas rodadas, mas vem vivendo uma fase boa agora, certo? Mantendo uma certa regularidade. Quem quiser dar uma apostada também nos zagueiros do São Paulo, tá? Mas eu cansei. Andei apostando aí nos zagueiros do São Paulo 1 ou 2 rodadas aí, quando o SG era provável e me dei mal, me ferrei, né? Negativaram, pontuaram um pouco, enfim, perderam o SG, então eu não tô muito confiante não, tá? Mesmo porque são tipos de zagueiros que não recuperam depois da pontuação, né? Não são um Cuesta que rouba muita bola, não são um Heber, um Dedé, né? Que tem a roubada de bola e bolas aéreas para fazer gol, até o próprio Mari. Para as nossas laterais aqui, tá? Para lateral eu acho que é a posição que tá melhor para escalar essa rodada, tá, gente? Tem muita opção aqui, ó. Tem o Jorge, né? Que pontuou muito na última rodada, tá muito valorizado, tome cuidado. Vai jogar fora de casa contra o Vasco em São Januário? Vai. Sábado em São Januário, exatamente. Mas o Jorge é um baita de um jogador, é um dos laterais que mais finaliza no Cartola, certo? Tem uma média muito boa jogando dentro ou fora de casa, eu acredito que vale a aposta, certo? Mas os melhores laterais para mim, na minha opinião, para essa rodada são os laterais do São Paulo, devido ao confronto contra o Fortaleza, tanto o Reinaldo quanto o Daniel Alves, né? Sempre lembrando que o Daniel Alves tem aquele bônus do SG, né? Jogando no meio de campo. E com o Diniz, com certeza, pelo toque de bola do Daniel, né? E a técnica dele, o Diniz vai querer aproveitar bem ele ali do meio pra frente, tá? Então eu acredito que os melhores laterais para a rodada são o do São Paulo e efetivamente os laterais do Palmeiras. Os laterais jogando em casa com melhor média são o Marcos Rocha, né? Depois vem o Jorge, que não conta que vai jogar fora de casa, e depois vem o Diogo Barbosa. Depois vem o Dani Alves, certo? E o Reinaldo, tá? Por isso que eu falei que as melhores opções para mim, ao meu ver, é o Marcos Rocha e o Diogo Barbosa do Palmeiras e o Dani Alves e o Reinaldo do São Paulo. É claro que em tese o Palmeiras teria um confronto mais difícil, né? Tem um confronto mais difícil contra o Atlético Mineiro, mas o Atlético, tirando a última vitória aí, né, não vem bem na competição. Já o Palmeiras, né, vem de vitórias sucessivas, empatou agora a última, mas tinha de 4 vitórias seguidas, né? E tá buscando aí a liderança da competição aí juntamente com o Flamengo, certo? Outro bom lateral aqui para rodada, quem sabe, é o Danilo Barcelos, tá? Ele tem ao seu favor a bola parada, tá? Tem uma média de 6,60 jogando em casa. Percebam que as pontuações do Danilo, ó, são boas pontuações dentro de casa. De vez em quando ele dá uma mitada, certo? O adversário, série média 5,29 pontos, né? O Santos, série média 5,29 pontos. Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó, no Jorge por curiosidade. Ó, o Jorge tem uma média de 5,20 jogando fora de casa, mas está muito valorizado, precisa fazer 11,30, certo? E o Vasco, série média 4,73 para laterais adversários, tá? Quem sabe o Jorge aí pode ser uma boa, né? Porque o Santos precisa se recuperar na competição e o Jorge é um baita de um lateral, né? Já tem um gol, 4 assistências, finaliza bastante, pode ser uma boa realmente, certo? Laterais jogando em casa seriam esses, laterais jogando em fora eu já não gosto muito, né? Porque geralmente os times que jogam em casa têm uma probabilidade maior de conseguir o SG e jogam melhor perante a sua torcida, mas eu não posso deixar de citar 2 laterais aqui, tá? Tem o Felipe Luiz, tem uma média de 6,33 jogando em casa, tá? A Chapecoense, série média 2,02 para laterais adversários, não é muita coisa, mas o Felipe Luiz vem evoluindo muito na competição. As últimas pontuações do Felipe têm sido muito boas, muito em virtude do sistema defensivo do Flamengo ter melhorado bastante, né? E conseguido manter o SG, assim como em termos de roubada de bola, o Felipe Luiz tá entre os melhores da competição, tá? Apesar de ter apenas 9 jogos, o Felipe Luiz já tem 32 roubadas de bola, tá? Por exemplo, o Moisés é o maior ladrão de bola entre os laterais, 49 em 18. Só que se você fizer uma média aqui, até andei fazendo essa média, ó. A média do Felipe Luiz é 3,87 por jogo, enquanto do Moisés é 3,23. Então o Felipe Luiz vem crescendo muito. Se a gente botar para filtrar aqui, ó, roubada de bolas para laterais, os maiores ladrões de bolas estão aqui, ó. Moisés, certo? Vai jogar em casa, só que o Moisés eu não indico muito, porque o Moisés, as melhores pontuações dele são jogando fora, tá? Em casa ele já não tem pontuações tão expressivas assim. Deu uma mitada na 21ª rodada, mas vira e volta dá uma negativada, ele não tem uma constância como tem jogando fora de casa, certo? Mas quem quiser, inclusive, vão dar uma olhadinha. O Atlético Paranaense cede em média 2,69 para laterais adversários. Isso é pouco, tá, gente? Para lateral é pouco, certo? Aqui, ó, Marcos Rocha em segundo lugar, excelente opção para rodada. O Jefferson, de repente, por causa da sua regularidade, ó, tem uma média de 4,63, vai enfrentar o Ceará, que anda com dificuldade de fazer gols, tá?
mas o Jefferson andou dando uma negativada na 17ª rodada. Mas é um lateral que tem uma certa regularidade e se ele conseguir manter o SG, por exemplo, pelo número de roubada de bola que ele faz, ele dá uma mitada, como aconteceu aqui contra o Avaí, ó, 7 roubadas de bola, né, um 0-0, 14.20. O Ceará cede em média aí, ó, 5.35 para laterais adversários, bons pontos, né, cedidos. De repente aí para sair dos mais prováveis aí, o Jefferson pode ser uma boa, tá? Mas eu acredito que as melhores opções mesmo aqui, ó, o Marcos Rocha, o Diogo Barbosa, como eu falei, o Dani Alves e o Reinaldo, tá? E por último aqui, o último lateral que eu vou indicar é o Carlinhos. Carlinhos talvez seja o lateral com a maior regularidade do Cartola, juntamente com o Jefferson ali, tá? Tem um confronto favorável contra o Avaí. Ó, Carlinhos, certo? Tem uma média de 7.52 jogando em casa, tá? Pode ver as pontuações do Carlinhos, olha só a regularidade dele, sensacional, tanto dentro quanto fora de casa, tá? Mas ele costuma pontuar melhor jogando dentro de casa, tá? O Avaí cede em média 5.42 para laterais adversários, é uma boa pontuação, tá? Nesse momento, tá, eu vou com o Marcos Rocha, jogando em casa, né? E com o Dani Alves, também jogando em casa, por causa do confronto contra o Fortaleza, né? O bônus do SG que ele tem e a possibilidade real aí dele jogar um pouco mais avançado, podendo dar uma assistência, fazer um gol. Enfim, eu acredito que vai ficar bem equilibrada a defesa. Vamos lá pro nosso meio de campo então, tá? Meio de campo aqui não tem o que falar muito. Se o Jesus realmente for com a Arrascaeta, independentemente se for o time titular ou time alternativo, né, misto, enfim, tirando uma ou outra peça ali, de repente por causa de desgaste por causa da Libertadores, se o Arrascaeta jogar, não tem como deixar ele de fora, tá? É o melhor jogador da competição pra mim, tá? Vem mantendo médias altíssimas, já tem 10 gols e 8 assistências na competição e 26 roubadas de bola. É o meio de campo mais completo, que pontua em quase todos os scouts, né? E tá liderando eles, é o que mais faz gol, tá entre os que mais dá assistência, né? Já começa a aparecer entre uns dos que mais roubam bola também, tá? Então não tem como deixar o Arrascaeta de fora. Outro jogador aqui, ó, que apesar dele ter decepcionado na 19ª e na 20ª rodada, tá? Eu vou escalar o Thiago Galhardo, tá? Vai jogar em casa. O Ceará faz 3 jogos jogando em casa que não marca gols. O Thiago Galhardo, com certeza, é o jogador do Ceará com maior condições de fazer um gol. Já tem 9 na competição, uma assistência, tá? Tecnicamente é um jogador muito bom, muito inteligente, chuta com as duas pernas, cabeceia, certo? E como eu sempre falo, ele é um meio de campo aqui no Cartola, mas pra mim ele tá jogando praticamente como segundo atacante, certo? Então, se você vier aqui, ó, em meias, tá? O que a gente procura, maior pontuação é gol no Cartola, né? Os meias com maior número de gols dentro da competição é o Arrascaeta e o Galhardo, tá? E como o confronto contra a Chapecoense favorece, o Flamengo é líder, o Flamengo ganha de 2, 3 gols, tanto dentro quanto fora de casa, a única questão aí é a Libertadores, que eu acho que tá complicando um pouquinho aí e eles não estão dando o máximo, né? Mas mesmo assim, o Flamengo contra a Chapecoense, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo é favorito, certo? É o líder da competição, ele não pode bobear porque o Palmeiras vai jogar em casa contra o Galo, né? Então, se caso o Palmeiras confirmar a vitória contra o Galo, o Flamengo se vê obrigado a vencer, senão ele perde a liderança, certo? Então, para mim, as duas melhores ofensivas, tá? As duas melhores opções ofensivas para a rodada é o Arrascaeta e o Galhardo, certo? O Sanches jogando fora de casa tem um jogo um pouco complicado contra o Vasco de Santo Januário, mas pela bola parada tá valendo. O Raul pode ser uma opção viável, tá? O Raul caiu nas últimas 2 rodadas, mas vinha fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, roubada de bola, que eu sempre gosto de mostrar porque ou é gol ou é assistência e depois o quesito que mais dá pontos é roubada de bola para meio-campistas, tá? Você vê aqui, ó, roubada de bola para meio-campistas nas últimas 3 rodadas. O Vasco é o time que mais rouba a bola com seus jogadores de meio de campo jogando em casa. E o Santos é o que mais cede. Então quem sabe aí, ó, o Raul, por causa desse casamento aí, desse cruzamento de scouts, o Raul pode ser uma boa. E o terceiro e último meio campista do nosso time para a 23ª rodada vai ser o Hernani, tá? O Hernani é um excelente jogador, sempre mostra uma boa regularidade, já tem 2 gols na competição, 4 assistências e 15 roubadas de bola, tá? É um jogador bem completo para meio de campo. O confronto contra o Fortaleza favorece, tá? Com a chegada do Diniz agora eu acredito que o futebol do Hernani, o futebol do Dani Alves vai melhorar, vai aumentar bastante, porque o Diniz ele tem uma filosofia de jogo de muito toque de bola, né? Enfim, são jogadores para isso, né? E o Hernani, como chuta muito bem, tem a bola parada a seu favor, acredito que tem tudo aí para ir bem aí contra a equipe do Fortaleza, certo? Então ele vai ser nosso terceiro meio de campo. Tem outros bons meio campistas aqui para rodar, tem o Thiago Neves, por mais que não esteja vivendo um momento tão bom assim, se a gente vier aqui, ó, no Olheiro FC e colocar meio campistas e filtrar por finalização,
Ó, o segundo meio-campista que mais finaliza no Cartola é o Thiago Neves. Ele só perde pro Galhardo, certo? Então o Thiago Neves não deixa de ser uma boa opção. Eu sei que o confronto contra o Internacional é um confronto difícil, mas o Thiago tá com uma média de 7,72 jogando em casa, tá? Nas últimas 4 rodadas que jogou em casa, obteve boas pontuações, certo? Pontuações interessantes. O Internacional cede em média aí 2,79 para meio-campistas adversários, que é uma pontuação razoável, porque geralmente para meio-campista aí dificilmente pega um time que ceda mais que 5 pontos, é difícil, tá? Outro meio-campista aqui que dá pra gente citar pra rodada, que vale a pena, Bruno Henrique. Bruno Henrique do Palmeiras vale bastante a pena, tá? Tá com uma média de 7,05. O confronto contra o Atlético Mineiro favorece. É um confronto, assim como o do Cruzeiro, difícil, mas o Palmeiras está numa situação bem mais confortável no campeonato, certo? Nos últimos 5 jogos foi 1 empate, 4 vitórias, vem numa crescente, tá na cola do Flamengo, que é a liderança, jogando dentro de casa no Allianz Parque. O Palmeiras sempre é muito forte, tá? E o Atlético Mineiro ganhou o último jogo, mas vinha de uma sequência aí de 6, 7 jogos sem vitória, né? 4 no Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que são dois extremos aí, tá? O Bruno Henrique tem boas pontuações jogando dentro de casa, certo? E geralmente ele é muito dependente de gol, tá? Fez 2 gols contra o CSA, fez 20 pontos. Depois fez gol contra o Cruzeiro, na 19ª, fez 8,2. Contra o Bahia não fez gol, 3,4. Contra o Vasco não fez gol, 1,4. Contra o Avaí fez gol, 8,3. Então ele precisa de gol, né, para pontuar bem. Tá? O Atlético Mineiro não cede muitos pontos para meio campista adversário, 1,97. Mas o Bruno Henrique não deixa de ser uma opção viável para essa rodada, uma boa opção pelo confronto, ainda mais se você for com algum atacante do Palmeiras na frente, né, para fazer uma dobradinha, tentar uma assistência e um gol, certo? Eu acredito que meio de campos seriam esses. Quem quiser dar uma arriscada aí no Patrick, aí que anda melhorando o futebol, né? O Patrick é um jogador muito completo para cartola, né? Pode ser que dê certo aí, apesar do jogo ser difícil. Everton Ribeiro anda jogando muita bola, certo? Talvez para fugir aí do Arrascaeta. Se o Arrascaeta não jogar, com certeza eu vou botar o Everton, se ele jogar, né? O Ilharão já falei, o Ralf já falei. Eu acredito que para meio de campos é isso, tá, gente? E pro ataque aqui, opa! Já colocaram o Grêmio como provável. Legal. Afinal de contas, o jogo de volta da Libertadores é só dia 23 de outubro, né? Então já dá pra gente escalar. Então não tem como deixar de fora o Everton. O confronto contra o Corinthians é um confronto dificílimo, porque queira ou não queira, o Corinthians é a melhor defesa da competição, é a que menos sofreu gols até então, tá? Mas o Everton é um jogador fora da curva, né? Acima da média, já tem 8 gols na competição, 4 assistências, 19 finalizações em 17 jogos, né? Volto a frisar o que eu sempre frisei em todos os meus vídeos. O Everton, quando sai jogando, faz mais que 10 pontos, tá? Independentemente de fazer gol ou não, tá? Então acredito que não tem como deixar o Everton de fora. Tá entre as melhores opções para a rodada. Outra excelente opção para a rodada é o Dudu, certo? O Dudu é um baita de um jogador para cartola, já tem 5 gols na competição, 2 assistências em 15 jogos, tá? O confronto favorece. O Atlético Mineiro ganhou a última partida, mas não vinha bem, vinha de 4 derrotas consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, tá? E o Palmeiras dentro de casa sempre é muito forte, vai buscar a vitória porque quer a liderança do campeonato, tá? Então o Dudu é uma excelente opção. Eu só estou em dúvida entre o Dudu, tá? E o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano joga um pouco mais centralizado, tem 2 gols na competição em 7 jogos, certo? Se fosse contar aqueles 3 gols contra o Fluminense, seriam 5, tá? Mas como eu quero um jogador de mais movimentação, tá? E que não dependa tanto do gol, eu vou colocar o Dudu, mesmo porque o Dudu dentro de casa tem pontuações sensacionais, tá? O Dudu tem 7,7 de média em casa, sempre te entrega ali a 2, 3, 4 pontos. Foi mal aqui contra o Cruzeiro, 0,9, né? Mas aqui foi a estreia do Mano, enfim. Mas geralmente ele consegue pontuar bem e quando faz gol ou dá assistência, tá? Dá uma mitada, passa dos 10 pontos. E é isso que eu tô esperando com o Dudu no confronto contra o Atlético Mineiro, certo? Tem outras boas opções aqui, ó. De repente o Bruno Henrique, ele pode dar uma vingada porque o Bruno caiu muito, né? E não tem médias boas jogando fora de casa. A gente vê aqui, ó. Atacantes, né? Flamengo. Vou botar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não tem uma média muito boa jogando fora de casa, ó, 2,91, né? Apesar que a Chapecoense aí cede em média, ó, a Chapecoense cede em média 1,83 para atacantes adversários. Apesar de ser uma das defesas mais vazadas da competição, não cede muito pontos para atacantes adversários, né? Outro jogador que vive um bom momento é o Luan, né? Melhorou muito, mas está muito valorizado devido à 21ª rodada onde ele imitou, né? Fez 21,50, mas parece que o Luan reencontrou o futebol dele aí, voltou, né?
a fazer gols novamente, dar assistência e é um jogador bem participativo para a equipe do Grêmio, né? Outra excelente opção aqui para a rodada, devido ao confronto, tá bem desvalorizado, certo? Negativou na 21ª e na 22ª, é o Pablo. Vai ter um confronto favorável contra o Fortaleza, tá? Eu tô pendendo muito aí para colocar o Pablo, mas eu acredito que para atacante, eu não vou fugir do que o campeonato mostra, né? O vice-artilheiro do campeonato é o Gilberto, certo? Então eu tô muito propenso de ir com o Gilberto, né? Inclusive, vou até mudar aqui. O Dedé é uma excelente opção, mas o confronto, ao meu ver, é um pouco mais difícil do que o do Grêmio, né? O Grêmio com seu time titular sempre impõe seu jogo dentro da arena. Só resta saber como é que ele vai vir aí do final de semana, né? Do meio de semana do jogo da Libertadores. Mas eu vou com o David Braz, tá? O David melhorou muito as pontuações dele. Vamos botar aqui, ó, zagueiros. Vem substituindo bem o Jeromel, tá? A gente vê aqui, ó, nas pontuações. Como eu falei, o Dedé é o zagueiro com a melhor média jogando em casa. Mas acho que tem um confronto bem complicado, ainda mais pelo momento que vive o Cruzeiro, né? Tem uma média de 6,62 jogando em casa, tá? Percebam que as pontuações do David Braz dentro de casa têm sido muito boas, tá? Então tá valendo a pena. O Corinthians é de média 3,27 para zagueiros adversários, tá? Não é uma pontuação tão alta, mas também não é tão baixa. Mas eu tô apostando no time do Grêmio em si, né? Da maneira que joga dentro da arena, né? E como vinha se portando nos últimos jogos. Perdeu pro Fluminense agora, mas foi o time alternativo devido à Libertadores. Quando vai com o time titular, nos últimos 5 jogos, tá? Antes desse jogo contra o Fluminense, jogou contra o time titular, nos outros 4 venceu, tá? Então quando o Grêmio joga com o time titular, sempre é muito difícil ser batido, principalmente jogando dentro de casa, tá? Então por isso que eu mudei aí o David Braz, certo? Com isso, o terceiro atacante eu vou botar o Gilberto, certo? Por quê? Porque o Gilberto já tem 11 gols na competição, 3 assistências, tá? É o vice-artilheiro, né? A equipe do Bahia dentro da Fonte Nova sempre é muito ofensiva, apesar de estar jogando melhor fora de casa, mas anda se aproximando aí do G4, né? Tá muito bem na tabela, cresceu muito nos últimos jogos. O Atlético Paranaense é um grande time, mas ele tá um pouco mais relaxado devido a Copa do Brasil, né? Já tá garantido na Libertadores e o Bahia tá procurando algo a mais, certo? Então por esse motivo acredito que o Gilberto aí tem tudo para ir bem, certo? Mesmo porque ele é o cobrador oficial de pênalti do Bahia, se tiver algum pênalti para bater, é ele que vai bater, tá? De atacantes, quem quiser botar o Vitinho de repente, né? Tá no lugar do Gabigol, não sei quem é que vai jogar centralizado, se é o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for jogar centralizado, vai ser uma grande opção também pra rodada, tá? Só que não tem como saber nesse momento, né? Tem que esperar a definição aí de jogos da Libertadores, como é que vai ser o final de semana. Eu acho que para atacante seria isso mesmo. De treinador aqui, ó, eu já deixei o Mano aqui, ó, mas de treinador vamos ver aqui como é que tá a questão para treinador. Eu acho que as melhores opções para treinador para rodada é o Jesus, né, que sempre vem pontuando muito bem com a média de seus atletas, porque o Flamengo andou mantendo o SG nos últimos jogos e vem fazendo 2, 3 gols por partida. Só não conseguiu contra o São Paulo porque o Volpi lamitou, né? Outra boa opção é o Mano Menezes, inclusive vai ser o treinador que eu vou escolher, né, devido ao confronto contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é muito ofensivo, mas caso o Palmeiras mantenha o SG, né, que existe essa possibilidade real, e acabe ganhando o jogo do Atlético Mineiro, o Mano com certeza vai pontuar muito bem com seus atletas. Outra boa opção aqui, ó, para a rodada de treinador, eu acredito que é o Diniz. Ok, gente? Estão custando 165,82 cartoletas. Esse aqui é o nosso time principal, tá? Um esboço do nosso time principal para a 23ª rodada. De capitão, só não vou botar o Everton, anda jogando muita bola. Só não vou botar o Everton porque o confronto dele eu acredito que é um pouco mais difícil, porque o Corinthians defensivamente é muito bom. Então, em virtude de buscar a liderança da competição, jogando em casa, certo? Precisando desses 3 pontos para encostar ou passar do Flamengo, dependendo do resultado contra a Chapecoense, que eu acredito que o Flamengo vai ganhar da Chapecoense, tá? Eu vou colocar o Dudu jogando dentro de casa. Por enquanto. Mesmo que eu brinquei com vocês na última vez, né? Eu tinha colocado a braçadeira de capitão no Reinaldo, na 21ª rodada. Dei uma zicada, né? Perdeu o pênalti e tudo. Depois eu botei a braçadeira no Gabigol. Deu essa zicada nessa rodada, né? Então eu tô botando no Dudu. Então eu sugiro pra vocês assim, ó. Que o jogador que eu botar a braçadeira, você escolhe outro. Porque de capitão tá difícil de eu acertar nas últimas rodadas. Pessoal, então é isso. Time principal do canal escalado para a 23ª rodada. É claro que isso é um esboço, né? E vamos esquecer a 22ª, né? O que passou, passou, bola para frente. Vamos revisar esse time aí
na nossa live de sábado, né? O mercado fecha às 15 horas de sábado, já que o primeiro jogo é às 17 horas. Então lá pelo meio-dia, de repente um pouquinho antes aí, a gente já faz a live, certo? Mas é só você ativar o sininho das notificações. Então se você é inscrito, deixa aquele like e já ativa o sininho das notificações para saber direitinho quando vai sair a live, tá ok? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. No mais, gente, um grande beijo de coração. Ah, eu vou colocar depois um cardzinho aqui em cima. Quero ver se eu posto ainda hoje ainda o time bons e baratos de valorização, tá? Pra 23ª rodada. Tá feito? Um grande beijo de coração. Vamos que vamos. Fui.